Boa tarde, pessoal. Professora Maria Júlia aqui falando. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a doença de Parkinson e outros distúrbios do movimento em pacientes idosos. Vou colocar um videozinho aqui no nosso arquivo pessoal, só para a gente contextualizar e iniciar o tema de hoje. Uma mão, quero que a senhora passe a água desse copo para esse, por favor. Faz o processo inverso com a outra mão agora. Bom, será que esse tremor é um tremor típico da doença de Parkinson? Será que isso é de fato, né, a doença de Parkinson, que é o maior medo? E é sempre a pergunta que vem do nosso paciente, né, quando ele chega no consultório, né? Eu tô com um tremor nas mãos, tô com medo, será que isso é doença de Parkinson, né? Será que todo tremor é doença de Parkinson? Então, só pra gente discutir um pouquinho aí, né? Vamos falar dos diagnósticos diferenciais principais, né, dos tremores de forma geral. E introduzindo aí um caso clínico aí. Paciente FPR, 82 anos, sexo e gênero masculino, casado, aposentado há 25 anos como motorista de ônibus. Ele vem com uma queixa principal, né? Uma dor em peso nos membros inferiores, aproximadamente 1 ano. Ele dificulta a deambulação, tem relato de queda recente há 2 semanas. Além disso, ele relata uma sensação de voz embargada, né? Cialorreia, aproximadamente 1 ano, que ele reparou. Isso acaba prejudicando a sua comunicação no dia a dia. Ele também declara que encontra-se com um humor um pouco deprimido, principalmente por conta da limitação das suas atividades habituais, desde que o presente diagnóstico do câncer de próstata que ele teve. Então, ele tem um diagnóstico, né, de CA de próstata há mais ou menos 1 ano, está em tratamento desde dezembro de 2025, né? Essa consulta foi em março, agora, de 2026. Os medicamentos em uso, né, terapia injetável a cada 3 meses para tratamento de CA de próstata, iniciou lá em dezembro. Ele toma um comprimido à noite de um medicamento que ele não soube, né, dizer o nome, mas é para auxiliar na medição. Ele faz uso de losartana, né, tem um diagnóstico de hipertensão, uma de manhã e outra de noite, e hidroclorotiazida pela manhã. Refere um uso, né, mais ou menos a cada 15 dias de Torcilax, mas só quando ele sente dor, né. Na HPP, então, ele tem uma hipertensão, um diagnóstico de CA de próstata, uma história de hepatite há 40 anos, sem um tratamento medicamentoso. De internação, ele conta que ficou 1 semana internada por conta de um acidente automobilístico, que quando ele fez, né, uma laparotomia, teve que fazer uma intervenção devido a uma ruptura de diafragma, isso lá em 1996, né. Vacinou das 3 doses de Covid, fez a vacina de influenza, não toma outras vacinas, mas ele também não traz a caderneta de vacinação da pessoa idosa, tá? De antecedentes familiares, pai falecido por uma causa desconhecida, idade desconhecida, a mãe é falecida por um AVC, com 85 anos, irmãos falecidos por consequências do alcoolismo e tabagismo, segundo o relato da esposa, né? As irmãs foram falecidas por AVC, todas tinham hipertensão. Hábitos e vícios, negou o tabagismo, etilismo há 25 anos, no momento negou o uso de bebida alcoólica, nunca fez uso de drogas ilícitas, tem sedentário, né, negatividade física, negatividade sexual no momento, refere a redução da libido, mas ele refere que gostaria de voltar a ter relações. O sono, ele fala que tem uma hipersonia, né, tá dormindo demais, ele refere a despertares noturnos, muitos cochilos durante o dia, e a companheira relata que ele ronca um pouco, né, mas fala que ele também tem essas pernas inquietas, não para de mexer, de balançar, e refere até uma mioclonia de membros inferiores. Ele ainda mantém direção veicular, mas apenas pequenas distâncias. A cognição dele no Mini-Mental, né, ele acaba tendo, né, a pontuação dele sugere um déficit cognitivo, né, então ele pontua abaixo do corte para a escolaridade. Ele, na revisão dos sistemas, né, ouvido, audição preservada, refere, né, uma cialorreia, isso é observado, não tem alteração em mama, sistema urinário, continência sem alteração, fala que tem dores multifocais, né, sistema musculoesquelético, tem uma história de queda recente, nega uso de prótese. O exame físico, estado geral, lúcido orientado, no tempo e espaço, cooperativo com o examinador nictérico, cianótico, hidratado e corado, sinais vitais dentro da normalidade.
Aparelho respiratório, ausculta sem alteração, né? Sem ruídos adventices. No aparelho circulatório, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, sopro sistólico mitral, bolhas normofonéticas, sem extrasístoles, sopro de estenose aórtica com radiação para carótidas. Abdômen globoso, flácido timpânico, peristáltico, indolor, palpação superficial e profunda, presença de diástase de músculo reto abdominal, né? Uma cicatriz de laparotomia bem evidente. Nos membros inferiores, ele traz panturrilha livre, sem sinais de empastamento, sem sinais de TVP, sem edema, algumas varizes, dermatite ocre, em ambos os pés até os tornozelos. Os pulsos periféricos, né, radial, pedioso, tibial posterior presentes e simétricos. No exame neurológico, observa-se uma marcha parkinsoniana, nível de consciência está preservado, as manobras de oposição, manobras deficitárias, tônus muscular, trofismo muscular, reflexos profundos e superficiais, né, a gente observa uma hipertonia elástica e sinal de roda denteada. E movimentos involuntários, tremores involuntários de repouso em membros inferiores e também membros superiores. Bom, se a gente fosse listar aí os problemas do nosso paciente, né? Começamos pelo diagnóstico recente de CA de próstata, né? E pelo que a gente reparou aí no exame físico dele, pensando na queixa principal dele, né? Será que isso é um parkinsonismo típico de doença de Parkinson, né? Será que a gente pode fechar esse diagnóstico? É a nossa principal hipótese, né? Ele tem uma hipomimia facial, né? Redução da mímica facial. Ele vem com uma bradicinesia, percebe-se um tremor de repouso, tem um relato de freezing, daqui a pouco falaremos sobre isso, queda recente há 2 semanas. Vamos pensar em sintomas pré-motores, é importante a gente checar no retorno, confirmar anosmia, hiposmia, constipação, distúrbio do sono REM. Verificar novamente rigidez, né, essa roda denteada aí que a gente sugeriu. Tem uma história de redução de apetite, mas também a gente não pode descartar uma síndrome depressiva para o nosso paciente, né? O que será que a gente pode pensar de conduta diante das nossas hipóteses aí? Depois vamos discutir. Bom, só para a gente lembrar então, tremor é um distúrbio de movimento percinético, caracterizado por movimentos involuntários, tem caráter oscilatório, rítmico, né? Irregular. Ele pode afetar uma ou mais partes do corpo, né? Com membros, cabeça, língua ou mesmo cordas vocais. De forma geral, ocorre por contração alternada ou simultânea de músculos agonistas e antagonistas. Se a gente for considerar, né, o tremor, né, que é uma queixa importante dos nossos pacientes, a gente pode dizer que é o distúrbio de movimento mais comum. E tremor essencial é a causa mais comum dos tremores, né? Responde até 5%. Tremor essencial não aumenta risco ou protege contra a doença de Parkinson, né? Isso não tem nada a ver. É importantíssimo a gente lembrar, o detalhamento da avaliação do tremor na anamnese e observação no exame físico é essencial, né? 2 grandes síndromes, né? A síndrome do tremor do repouso e o tremor de ação. É importante a gente diferenciar em que momento esse tremor está acontecendo no nosso paciente. Bom, então algumas informações é importante a gente obter na anamnese, quando a gente, né, vai colher a história clínica do paciente, né? Começar, né, com uma pergunta aberta, perguntar, por exemplo, né, me conta um pouco mais sobre esse tremor, que tipo de tremor você tem, quando que esse tremor acontece, ou quando que você percebeu que esse tremor começou a acontecer, né? Esse seria o primeiro passo. Depois disso, a gente definir, será que esse tremor está acontecendo em repouso, ou será que é um tremor que acontece em ação, né? Então, fazer algumas perguntinhas mais específicas, né? A sua mão treme quando você está escrevendo, quando você tenta comer alguma coisa, pegar uma xícara, né? Pegar um copo. E aí a gente vai fazendo outras perguntas, né, conforme as respostas, né? Quais são as áreas do corpo que parecem estar tremendo, né? Parece que é o braço, a cabeça, ou parece que é a minha voz que está tremendo, né? Posição dos membros que provocam tremor, né? Inversamente, aquelas que parecem diminuí-lo, né? Será que tem alguma coisa que você faz que o tremor piora ou tem alguma coisa que esse tremor melhora? Qual a idade que esse tremor começou? Como que ele mudou ao longo dos anos, né? Se evoluiu, melhorou, piorou ou se mantém o mesmo, né? Se tem outros distúrbios de movimento, né, involuntários percebidos, se apareceram outros sintomas neurológicos além do tremor que foram observados, sensação de puxão ou desconforto na parte do corpo em que está tremendo, se o uso de medicamentos que parecem produzir ou exacerbar o tremor, se existe associação, se ele tem essa percepção, né?
de que o tremor apareceu depois de uso, né, de alguma medicação. Fatores dietéticos, né, que exacerbam esse tremor, né, por exemplo, cafeína, né, o café é um importante alimento, pode fazer diferença, né, ou mesmo a bebida alcoólica, né, será que tem alguma relação com esse tremor? Melhora ou piora, né? Alguns sintomas de doenças de tireoide, né? Tem história de perda de peso, tem intolerância ao calor, né? Se a gente está pensando em outros distúrbios aí. E a história familiar, é super importante a gente perguntar, né? Se ele reconhece na família dele alguém com esse tipo de tremor. Então é importantíssimo definir topografia, frequência, simetria, avaliar esse paciente em repouso, em posições de braço estendido, em posição de batida de asas, fazer manobras diagnósticas, né? E aí a gente vai fazer algumas delas na prática nossa, né? Em sala de aula, que podem auxiliar muito, né? Os testes de finger to nose, né? Que é o dedo nariz, finger chase, segmento do dedo, outras manobras que podem sugerir um tremor intencional. Sintomas parkinsonianos de bradicinesia sempre devem ser pesquisados ativamente, né? Com o emprego de manobras apropriadas, também vamos mostrar essas manobras. E observar essa marcha, né? Essa marcha regular, a marcha então, também devem ser avaliadas. Alguns diagnósticos diferenciais, importantíssimo a gente sempre definir, né? Um tremor de repouso ou um tremor de ação. E a partir daí, né? Se é um tremor de repouso, será que eu penso no tremor parkinsoniano, né? Lembrar que a associação com bradicinesia e rigidez é típica, né? Será que é só um tremor de Rome, né? Que tem características de tremor de repouso ou tremor de ação? Ele tem os dois componentes, é um tremor mais lento. Será que esse tremor de ação é só um tremor cinético, postural ou isométrico, né? Isso é tudo importante a gente pensar nesses diagnósticos diferenciais. E é lógico, né? Medicamentos que poderiam induzir síndromes parkinsonianas, né? Beta-agonistas, né? Corticoides, simpático-miméticos, né? Desde o salbutamol, a prednisona, miotarona, cafeína e outras drogas, inibidores seletivos também podem induzir. Bom, então sobre o tremor essencial, é importante a gente lembrar que ele tem forte associação familiar, né? Então tem alguém na história da família, né, que apresenta também aquele tremor. É interessante que é um tremor que melhora com o consumo de bebidas alcoólicas, característica clínica central, né? Tremor essencial é tremor cinético, isso é importante a gente lembrar, né? Geralmente observado durante inúmeras atividades do dia a dia, desde comer até escrita, né? E ele pode ser obtido no exame neurológico, né? Quando a gente faz algumas manobras variadas, né? E aí é que a gente falou agora há pouco, dedo, nariz, dedo, desenho espiral de Arquimedes, derramamento de água entre as 2 xícaras, né? Que foi o que a gente viu lá no vídeo inicial. Lembrar que ele é ligeiramente assimétrico, vai ter um braço que treme mais que o outro, né? Tem sim um componente intencional, com pior observado à medida que o paciente se aproxima do alvo durante a manobra dedo, nariz, dedo. Outra característica motora desse tremor essencial é a ataxia de marcha, que pode ser desencadeada sim, né, ao executar a marcha também. Na maioria dos indivíduos com tremor essencial, o tremor piora com o passar dos anos, piora com o tempo. Esse tremor tende, na verdade, a se espalhar para além dos membros superiores, à medida que esse tremor evolui, acometendo o pescoço, né, que é o mais comum, mesmo a voz e a mandíbula. Importantíssimo a gente lembrar a diferenciação da doença de Parkinson, né? Ela pode ser alcançada pela ausência de rigidez, hipominia e a bradicinesia, né? Que aqui não acontece, né? Além de não ser acompanhadas de decréscimo compensatório, isso é, os pacientes com tremor essencial, eles apresentam ausência de decréscimo sequencial na amplitude durante a manobra dedo-dedo. Sempre importante a gente lembrar, né? Será que existe tratamento, algumas medicações que a gente pode usar, né? Sob demanda ou contínuo, e a primidona, assim como o propranolol, são 2 opções terapêuticas que a gente tem. Algumas diferenças, né, que a gente pode observar no tremor essencial para doença de Parkinson, né? A postura no Parkinson é reemergente, diferente do tremor essencial, que é imediato. A cabeça, né? A gente observa a mandíbula apenas com tremor na doença de Parkinson, enquanto no tremor essencial a cabeça toda é observada, né? Tremendo. A voz é baixa e monótona na doença de Parkinson, enquanto que na tremor essencial ela é tremida, assim como a escrita.
já escrita na doença de Parkinson, ela é micrografia, né? Aquelas letras pequenininhas. Existem outros achados motores na doença de Parkinson que não acontecem nos tremores essenciais. Isso é importante a gente observar. Bom, e a doença de Parkinson propriamente dita, né? Nosso principal aí objetivo do dia, falar um pouquinho mais sobre a doença de Parkinson. Só para a gente introduzir o assunto, né? Lá em 1817, James Parkinson, aos 62 anos de idade, né? Publicou uma monografia em que ele relatava alguns casos de uma doença que estava causando tremor de repouso, bradicinesia, né? E postura encurvada para frente, né? Além dessa marcha festinante que ele observava. Em 1868, Jean-Marie Charcot, ela acabou acrescentando, né, anormalidades no tônus e na própria cognição e propôs o nome da doença como doença de Parkinson. Bom, e o conceito, né? O que é o parkinsonismo? Né? A gente caracteriza o parkinsonismo como uma síndrome, né? Que se manifesta classicamente pela bradicinesia, né? Que é a lentificação dos movimentos, né? Na verdade, é o achado cardinal que vai estar associado a pelo menos um dos seguintes sintomas: tremor, rigidez e instabilidade postural. Isso é clássico na síndrome. Bom, e as síndromes, então, né? O parkinsonismo ele é classificado, né? Pode ser classificado em 4 grandes grupos, né? Parkinsonismo primário, secundário, Parkinson Plus e o parkinsonismo hereditário, né? O parkinsonismo primário seria a doença de Parkinson propriamente dita, né? Que é a que a gente mais conhece, a mais falada, né? O grande objetivo aqui da nossa aula. Mas a gente tem que lembrar do parkinsonismo secundário, né, que pode ser induzido, por exemplo, por medicamentos, né, igual a gente já deu alguns exemplos. Mas tem também o parkinsonismo vascular, aquele causado por uma hidrocefalia de pressão normal, por hipóxia, causa infecciosa, toxinas, traumatismos e outros. As síndromes Parkinson Plus, né, e aí os exemplos, né, estão aqui, atrofia de múltiplos sistemas, a gente tem a paralisia supranuclear progressiva, as síndromes, né, atrofia de múltiplos sistemas que envolvem algumas outras síndromes mais específicas, né? A gente tem a degeneração córtico-basal, a gente tem a demência de corpo de Levy e ainda as doenças heredodegenerativas, né, como a doença de Huntington. Bom, então vamos falar agora um pouquinho, né? Alguns conceitos, alguns pontos importantes para a gente discutir a doença de Parkinson em si. Bom, de fato é um transtorno neurológico complexo, né? E progressivo. A fisiopatologia ela não é completamente esclarecida, né? Existe uma hipótese de Brack, né? Que tenta explicar como a doença acontece, né? Se a gente for lá na histopatologia, né? A gente percebe inclusões eosinofílicas intracitoplasmáticas, né, que são os chamados corpos de Levy, na parte compacta da substância negra, formando o que a gente chama de alfa-sinucleinopatias, né. O início das manifestações clínicas motoras, quando ele é geralmente feito o diagnóstico, né, a gente, com base nos critérios clínicos que a gente tem, corresponde, na verdade, à perda de 60% dos neurônios dessas regiões e 80% da dopamina do estriado, né? Então, o conceito de doença de Parkinson idiopática, né, como uma entidade única, tem alterado com a identificação de vários subtipos clínicos, né, genes patogênicos, possíveis agentes ambientais que estariam causando também essas alterações. Além dos sintomas motores clássicos, né, as manifestações não motoras surgem no estado prodrômico, né, pré-motor, e evoluem juntamente com o comprometimento cognitivo, com a desautonomia, conforme a evolução, a progressão da doença em si. Bom, epidemiologicamente falando, né, a gente tem que lembrar que a principal causa, né, dos casos de parkinsonismo, e é lógico que ela varia de acordo com os locais e as populações estudadas, né. A gente acaba denominando a doença de Parkinson como parkinsonismo primário, né, ou doença de Parkinson idiopática. Geralmente, as pessoas com idade superior a 50 anos de idade são acometidas, tanto homens quanto mulheres, diferentes raças e classes sociais
né, podem ser acometidas. Incidência e prevalência acabam, de fato, aumentando com o avançar da idade, né? A incidência chega a aumentar 5 até 10 vezes, né, da 6ª à 9ª década de vida. A prevalência média em estudos é de 1,5% em adultos acima dos 50 anos. Foi de 3,3% no estudo brasileiro e idosos acima de 64 anos de idade. A gente for lembrar um pouquinho da anatomia e fisiologia, né? O distúrbio acaba resultando, então, de doenças, né? São doenças dos gânglios da base, que são estruturas subcorticais derivadas do telencéfalo e de encéfalo, que formam grupos nucleares anatomicamente independentes, que consistem em estriado, que é o núcleo caudado putônio, globos pálidos, núcleo subtalâmico e substância nigras, né? São vários os neurotransmissores envolvidos, né? As interconexões nesses circuitos dos gânglios da base, e aí a gente traz um destaque aí importante para a dopamina, né? Para o ácido gama-aminobutírico, né? O famoso GABA, e também para o glutamato. Os movimentos iniciados em nível cortical são facilitados pelos gânglios da base, e os movimentos contrários são inibidos. O desequilíbrio, então, das atividades desses circuitos acaba levando a achados hipocinéticos e hipercinéticos, que acabam sendo observados nas doenças dos gânglios da base. A doença de Parkinson, então, ela integra o grupo das sinucleinopatias, que é caracterizado pelo acúmulo daquela proteína alfa-sinocleína. É uma proteína que agrega, né, que se agrega de maneira anômala no tecido neuronal e origina o que a gente chama de corpos de Levy, característica patológica importantíssima desse grupo de doenças, né? O acúmulo de corpos de Levy, ele antecede, sim, os sinais de morte neuronal, correspondendo a um processo de neurodegeneração que evolui lentamente e vai se propagando em diferentes áreas do sistema nervoso. Braque e colaboradores propuseram que a patologia de Levy se inicia no sistema nervoso periférico da medula espinhal e se propaga, então, em direção ao tronco cerebral e ao córtex, na doença de Parkinson. As pesquisas, elas têm concentrado, né, em fatores genéticos, toxinas ambientais, estresse oxidativo e anormalidades mitocondriais, né? Então, alguns fatores, né, que explicariam aí a patogênese, né? A hereditariedade, que poderia contribuir para a degeneração celular por mecanismos de susceptibilidade, né, geneticamente determinada, e aí alguns genes explicariam essa patogênese aí. Fatores ambientais, com estudos, né, que acabam apontando uma maior incidência da doença em alguns grupos populacionais que ficam expostos a algumas toxinas agroindustriais, né, por exemplo, pesticidas, né, explicariam carbomatos, organoclorados, utilizados em lavouras, que poderiam, né, ter relação aí com a patogênese. Produção de radicais livres e de substâncias oxidantes pela metabolização normal da dopamina e da neuromelanina, que poderia criar um ambiente de estresse oxidativo, que levaria a essa patogênese, né? E ainda, né, inibição seletiva, né, do complexo I da cadeia mitocondrial respiratória na substância nigra, que seria a parte compacta, né, também poderia ser um dos processos precursores aí da doença de Parkinson. Bom, então, clinicamente, o que a gente observa, né? Sintomas motores clássicos, né? A bradicinesia associada ao rigidez, tremor de repouso, instabilidade postural, né? Sintoma cardinal bradicinesia associada a um ou mais desses outros sintomas. Mas a gente tem que lembrar dos sintomas não motores, né? Que precisam ser muito investigados na história clínica do paciente, né? Tem uma história de hiposmia, distúrbio, né? Disfunção do sono REM, tem história de desautonomia, alterações psiquiátricas, algum déficit cognitivo, fadiga, hipofonia, cialorreia. Então, sintomas não motores são super importantes quando a gente faz a anamnese do nosso paciente, né? Investigar, perguntar sobre sintomas não motores é essencial. Bom, falando primeiro da bradicinesia, né? O que é de fato a bradicinesia? Seria o alentecimento ou a dificuldade de iniciar um movimento voluntário ou automático, né? Dependendo da parte do corpo acometida, a gente tem uma série de sinais e sintomas parkinsonianos, né? Face inexpressiva ou hipomonia, fala hipofônica, micrografia, né? Não balançar o membro superior quando ele caminha, acúmulo de saliva, na verdade, na cavidade bucal, né? O próprio aumento do tempo para realizar alguma refeição ou dificuldade para realizar alguma
alguma atividade de vida diária, também pode acontecer diante de uma bradicinesia, né? O tremor de repouso, né? Que é o que é mais observado, que mais o paciente queixa, né? Na grande maioria das vezes. Geralmente é assimétrico, acomete um ou mais membros, né? A forma mais característica é de movimentos rítmicos dos dedos das mãos, né? Semelhante ao ato de contar dinheiro, né? Contar moedas, rolar pílulas, que aí é o tremor que tende a piorar quando o indivíduo, né, passa por um estresse, né? E na verdade, quando ele dorme durante o sono, ele acaba desaparecendo. A rigidez, né, que é plástica, é representada por uma resistência à movimentação passiva dos membros, pescoço e tronco. Ela traduz-se na fragmentação do movimento. Este não ocorre de maneira contínua, é assim, entrecortada, como uma roda denteada. Os músculos do segmento são afetados como um todo. A instabilidade postural, né, que é decorrente das alterações dos reflexos posturais, ocasionando um maior número de quedas e podendo, com a evolução da doença, não permitir que o idoso possa levantar-se ou manter-se de pé sem assistência, né? Outros sintomas, né, postura parkinsoniana, marcha parkinsoniana, bloqueio motor, isso tudo é observado, né, como sintomas motores aí do nosso paciente. E sintomas não motores, né? Quais são os clássicos, né? A gente observa a hiposmia, né? Que é a redução aí do olfato, alterações do trato gastrointestinal, principalmente constipação, né? As cólicas, epigastralgia. Transtornos de humor também são comuns, né? Tem alta prevalência na doença de Parkinson. Depressão maior até 17% dos indivíduos, depressão maior 22%, distimia em 13%. São frequentes também os transtornos de ansiedade, variam, né, de 55% a 68%. As alterações cognitivas, né, e aí comprometimento cognitivo não tão grave, com cerca de 15% a 25%, já apresentando um comprometimento cognitivo leve de predomínio não amnéstico nas fases iniciais da doença, com alterações de atenção e funções executivas, principalmente. Até 80% dos pacientes desenvolvem a demência em fases mais tardias e avançadas da doença de Parkinson, né? E as alterações do sono, né, aquele sono agitado, distúrbios, né, alterações do sono REM, associado a uma sonolência diurna, né, fadiga, são muito comuns. Aquele indivíduo que chuta, que bate, né, que tem um sono bem agitado, isso é muito comum da gente observar. Então, se a gente fosse aí numa linha do tempo, né, da doença de Parkinson, a gente tem sintomas não motores, né, que precedem o aparecimento de sintomas motores, né. Então, aqui o que a gente já falou, né, distúrbio comportamental do sono REM, né, transtornos de humor, desde depressão, ansiedade, a hiposmia, constipação, né, são sintomas não motores inicialmente, sonolência, né, diurna excessiva, que antecedem os sintomas motores propriamente dito, né. Então, antes de aparecer a bradicinesia, a rigidez, o tremor, a gente observa sintomas não motores. E a partir daqui, a evolução da doença, né, ela continua evoluindo com sintomas não motores associados a sintomas motores, né. Flutuações, discinesias, disfagia, né, a instabilidade postural, a fragilidade mesmo que acontece lá na frente, né, as quedas, diante de todos esses sintomas motores, a instabilidade postural, né, favorecendo essas quedas, a gente observa na evolução dos sintomas do nosso paciente, né. Então, as dores, né, o indivíduo que fica apático, que tem alguma alteração cognitiva, pode apresentar sintomas urinários, até mesmo hipotensão ortostática, né, e a demência lá na frente fazem parte dessa evolução, né, da linha do tempo, digamos assim, da doença de Parkinson. Se a gente fosse aí a metáfora do iceberg, o que a gente vê, né, o que as pessoas percebem, os pacientes e as famílias, né, é o tremor clássico, a rigidez, a bradicinesia, a instabilidade postural, mas por baixo, né, da linha aí do mar, né, do que está escondido, na verdade, a grande parte do iceberg, as pessoas não veem, não percebem, né, e não notam, que são os sintomas, principalmente sintomas não motores, né, da constipação, do sono, dos distúrbios de humor, né, dos transtornos de depressão, de ansiedade, a hiposmia, a própria hipotensão, né, enfim, são os outros sinais e sintomas, né, que estão, digamos que ocultos na doença de Parkinson. Os sintomas motores são os clássicos que todo mundo visualiza, né.
Bom, e o diagnóstico da doença de Parkinson, né? Como que ele acontece de fato, né? A gente sabe que é uma doença neurodegenerativa, de longa duração, né? Ela não surge de um dia para o outro. O diagnóstico de fato não é fácil, né? Porque várias doenças neurodegenerativas e não neurodegenerativas cursam de fato com o parkinsonismo, né? Então, a gente tem que lembrar, o diagnóstico ele vai se basear, lógico, na identificação dos sinais e sintomas que compõem todo aquele quadro clínico, né? A eficácia diagnóstica, ela já está diretamente relacionada com aquela história clínica detalhada que eu colhi, o exame físico bem feito, a identificação da clássica bradicinesia associada a pelo menos mais um dos demais sintomas cardinais, né? Que é a rigidez, tremor, instabilidade postural. Exames laboratoriais e neuroimagem, eles são úteis sim para a gente afastar outras doenças. É importante a gente lembrar disso. Se a gente lembrar, né, e a neuroimagem, né, estudos de neuroimagem de forma geral, a ressonância magnética, né, no encéfalo, como é que a gente utiliza, será que tem função, né? Na verdade, existem hoje exames, né, com marcadores específicos que têm sim se mostrado eficazes, né, para diagnóstico diferencial da doença de Parkinson em relação a outros quadros de parkinsonismo. Então, é importante a gente lembrar, né, e o exemplo aí principal, a cintilografia cerebral com esse marcador, né, TRODAT, DC99M, é um biomarcador de transportadores pré-sinápticos da dopamina. Ele se liga seletivamente aos receptores da dopamina pré-sinápticos na substância nigra do mesencéfalo, né? E aí sim ele pode detectar uma hipocaptação, né, do radiotraçador nos putâmeis, cabeça do caudado e núcleos da base, uma alteração que está associada, sim, à doença de Parkinson, bem como a sua gravidade da progressão, né? A cintilografia miocárdica, né, e aí com esse outro marcador, né, metaiodo-benzilguanidina, né, com iodo 1, 2, 3, ela é capaz, sim, de identificar alteração na neurotransmissão simpática cardíaca em pacientes com doença de Parkinson, né? Na ultrassonografia transcraniana é possível evidenciar aumento de ecogenicidade na região da substância nigra mesencefálica, demonstrando uma disfunção da via dopaminérgica nigroestriatal, podendo contribuir como mais uma ferramenta de auxílio para o diagnóstico da doença de Parkinson. Bom, então lembrando, né, do parkinsonismo, a presença da bradicinesia, ela é mandatória, associada, né, a um ou mais dos seguintes sintomas, né, rigidez muscular, né, roda denteada, tremor de repouso que ele é assimétrico, a instabilidade postural que ela acontece de forma um pouquinho mais tardia, são importantíssimas para a gente pensar em um diagnóstico inicial de parkinsonismo primário, de doença de Parkinson propriamente dita, né? Existem alguns critérios de exclusão, né, que não falam a favor de doença de Parkinson, né? E aí, quando a gente pensa numa história prévia de AVCs, né, traumatismo craniano de repetição, encefalite prévia, né, umas crises oculógeras, um uso de antipsicótico, né, quando tem mais de um caso pela família, remissão, né, dos sintomas prolongado, são alguns exemplos que a gente acaba demência em fase inicial, né, porque a demência na doença de Parkinson acontece em fases mais avançadas, e aqui importantíssima a resposta ruim, né, a altas doses de levodopa, né, que é a prova terapêutica que a gente faz, né, não resposta a levodopa praticamente exclui o diagnóstico de doença de Parkinson, né. Existem critérios de apoio para o diagnóstico da doença de Parkinson, né? 3 ou mais deles para um diagnóstico, né? O início foi unilateral, é assimétrico, tem tremor de repouso, a doença é progressiva, observa uma assimetria persistente, houve uma excelente resposta ao início da medicação, né? A levodopa, ele respondeu a levodopa por 5 anos ou mais, né? Tem discinesias, foram induzidas pelo levodopa lá na frente, evolução clínica de 10 anos ou mais, são critérios que reforçam, né, o diagnóstico da doença de Parkinson. Alguns diagnósticos diferenciais a gente não pode excluir, né? E aí que aparece muito pra gente, né? Tremor essencial, que é o principal transtorno do movimento nos idosos.
Lembrar da depressão maior, né, a falta de interesse, apatia, diminuição da atividade de vida diária, o alentecimento geral, né, não só motora, mas também cognitiva, né, com essa postura curvada, em anteroflexão, a fadiga, o olhar para o infinito, a gente tem que considerar um importante diagnóstico diferencial também. O parkinsonismo medicamentoso ou induzido por substância, né? E aí a gente tem vários medicamentos, né, que causam esse parkinsonismo medicamentoso. Alguns deles, né, os neurolépticos de forma geral, de primeira e segunda geração, né, haloperidol, levomepromazina, clorpromazina, risperidona, clozapina, quetiapina. Os neurolépticos agonistas parciais, o aripiprazol, a própria metoclopramida, domperidona, prometazina, flunarizina e sinarizina, os antivertiginosos aí que muitos idosos adoram usar, né? E outros, né, estabilizadores de humor, como lítio, valproato, inibidores seletivos de recaptação da serotonina, são alguns exemplos de substâncias que podem, sim, né, gerar um parkinsonismo medicamentoso. Lembrar do parkinsonismo vascular, né, e aí é o parkinsonismo de predomínio de membros inferiores, ou como previamente descrito, pseudoparkinsonismo, né, uma condição para fazer o teste terapêutico com levodopa. Se o paciente não respondeu, eu não penso em doença de Parkinson, né, eu penso mais no parkinsonismo vascular. A própria hidrocefalia de pressão normal também entra como um diagnóstico diferencial importante. E as síndromes Parkinson Plus, né, que são as outras grandes síndromes, parasilia supranuclear progressiva, né, PSP, a atrofia de múltiplos sistemas, a síndrome córtico-basal, degeneração córtico-basal e a demência com corpos de Levy, né? A literatura sugere, né, o que a gente chama de red flags, né, para eu pensar em síndromes Parkinson Plus e não em doença de Parkinson propriamente dita, né? Então, sinais parkinsonianos simétricos, eu não penso em doença de Parkinson, né? Acometimento precoce de fala e da deglutição, não penso em doença de Parkinson logo de primeira, né? Alterações precoces de equilíbrio, marcha, sinal piramidal, né? Displasticidade, hiperreflexia, sinais cerebelares de ataxia, dismetria, mioclonias, disfunção autonômicas precoces e acentuadas, né? Demência na fase inicial da doença. Isso não me fala a favor da doença de Parkinson propriamente dita, eu penso mais em outras síndromes parkinsonianas, né? Pouca ou nenhuma resposta à levodopa desde o início do tratamento praticamente exclui a doença de Parkinson propriamente dita, me faz pensar muito mais em outras síndromes parkinsonianas e em síndromes Parkinson Plus. Bom, falar um pouquinho de tratamento, então, antes da gente finalizar. É importantíssimo a gente lembrar, o tratamento ele deve ser feito, né? A associação do tratamento não farmacológico com o tratamento farmacológico é essencial, né? Intervenções com fisioterapia, atividade física, vão melhorar sim o desempenho motor, vão melhorar o sono do paciente, né? Sintomas depressivos, principalmente, qualidade de vida de forma geral desses nossos pacientes com diagnóstico de uma doença de Parkinson, né? Importantíssimo eu permitir que essa atividade, né, traga ganho de força muscular, flexibilidade, melhora de equilíbrio, postura, redução de bradicinesia e rigidez, redução de riscos de quedas e fraturas. Esses são os grandes objetivos quando a gente pensa no tratamento não farmacológico, quando a gente pensa em tratamento, né, em atividade física para esses pacientes com doença de Parkinson, né. O trabalho fonoaudiólogo é essencial, né, para melhorar principalmente voz e deglutição. Deve ser iniciado o mais breve possível. Orientação nutricional de forma geral, né, por profissional capacitado, né, que seja familiarizado com as características da doença, né, proporcionando um aporte calórico, proteico e hidratação adequada para esse nosso paciente. Manter os familiares, cuidadores, pacientes de forma geral informados sobre a evolução da doença e as formas de tratamento não farmacológicos e farmacológicos é uma atitude positiva, né. Sugestão aí para vocês, né, passearem esse site aqui, parkinson.org.br, traz algumas recomendações de atividades físicas e exercícios que podem e devem ser recomendados para a pessoa com doença de Parkinson. Bom, até o momento a gente não tem, na verdade, né, um tratamento medicamentoso ou mesmo cirúrgico que seja neuroprotetor ou que previna a progressão da doença, né? O tratamento, de forma geral, ele visa o controle dos sintomas, né? Tem que ser individualizado, ele pode envolver a necessidade de uma equipe multiprofissional e o objetivo é pensar que eu quero manter o paciente o mais tempo possível com autonomia, independência funcional e equilíbrio, né?
principalmente, né, psicológico, preservado, e não permitir uma evolução rápida, né, dessa sintomatologia. O padrão ouro no tratamento é sim a levodopa, né, continua sendo, ela deve ser iniciada no momento que eu faço o diagnóstico, né, com o objetivo, então, de controlar esses sintomas. Bom, falar primeiro da levodopa, né? É um precursor dopaminérgico, está disponível no Brasil. A gente tem já a forma associada a um inibidor da dopa descarboxilase periférica, né? Que é a benzerazida ou a carbidopa. Ela impede a sua transformação periférica em dopamina e vai diminuir os efeitos adversos dopaminérgicos, né? Então, náuseas, vômitos, que acabam ainda acontecendo, né? Hipertensão ortostática, arritmias também. Tá? Tem alguns comprimidos de liberação rápida, né? Algumas formulações comerciais aí, e alguns de liberação lenta, né? O Stalevo é o exemplo deles, o Prolopa, né? São dos mais conhecidos aí dos nossos pacientes, né? Inicialmente a gente acaba começando 3 a 4 vezes ao dia, sempre com a dose mais baixa possível, né? No mínimo 2 horas antes ou após a refeição. Isso é importantíssimo a gente recomendar para o nosso paciente. O tratamento a longo prazo, né? É importante a gente lembrar, mais de 5 anos tomando aquela medicação, ele é susceptível sim a complicações do tipo de cinesias, né? Coreia, por exemplo, ou mesmo flutuações medicamentosas, né? Períodos off, é como se o paciente, né? Fenômeno on-off, deterioração no fim de dose, como se a medicação parasse de fazer efeito antes da tomada da próxima medicação. A gente tem algumas flutuações aí bem comuns, né? A deterioração do fim de dose, que é o wearing off, que a gente chama, né? O efeito do medicamento, ele acaba diminuindo antes dessa próxima dose, né, que seria programada. E aí o paciente volta com os sintomas parkinsonianos, volta com a rigidez, com a bradicinesia, antes da próxima tomada, né? A gente chama aqueles períodos off, né, o momento em que a medicação ela não está funcionando, que resultaria em cinesia, rigidez, tremores ou sintomas mesmo não motores, como a própria ansiedade. E o fenômeno on-off são aquelas oscilações imprevisíveis e rápidas, né, entre uma fase on, né, que o paciente está com uma boa mobilidade preservada, né, e a fase off, que é o paciente que fica, né, na imobilidade, digamos assim, né, independente do horário da dose. A outra opção, né, de terapia medicamentosa, né, são os agonistas dopaminérgicos, o pramipexol. A gente tem o efeito, a rotigotina também. Os efeitos desejáveis são observados ao longo de 4 até 6 semanas. As doses iniciais também são baixas, a gente vai titulando progressivamente, né? O pramipexol é um agonista dopaminérgico não ergolínico, é o fármaco dessa classe mais amplamente disponível no Brasil. Ele pode tanto ser utilizado como monoterapia nas fases iniciais, como em associação com doses menores de levodopa, nas fases de complicação do tratamento, né? A disponibilidade no Brasil da rotigotina transdérmica, né? Pode ter uma melhor tolerabilidade quando ela é bem indicada em idosos, especialmente quando a doença de Parkinson ela é associada a um distúrbio do sono ou aquelas síndromes das pernas inquietas. Os inibidores da enzima CONT, né? O exemplo é a entacapona. A gente acaba, a orientação é um comprimido de 200 mg com cada dose da levodopa, né? Ou inibidor da dopa descarboxilase, dose máxima de 2.000 mg. É uma opção terapêutica que visa possibilitar um aumento da dose da dopamina no cérebro, reduz o número de tomadas de levodopa sem tentar aumentar as flutuações, né? Não tem ação antiparkinsoniana, deve ser sempre administrada em associação à levodopa, tá? Diarreia é o efeito colateral mais comum. Entacapona altera a cor da urina, não tem significado clínico em si, mas é importante avisar o paciente. Monitorar a função hepática, importantíssima, cada 2 ou 4 semanas, principalmente nos 6 primeiros meses do início da medicação. Inibidores da monoaminoxidase, tipo B, selegilina e a razesilina. A selegilina não tem o perfil de segurança ideal no paciente idoso, então a gente não prescreve. A razesilina é um outro inibidor seletivo reversível da MAO-B que aumenta níveis de dopamina extracelular no estriado. Não é metabolizado em anfetamina, os efeitos adversos mais comuns são ansiedade, insônia e hipotensão ortostática. Dose recomendada da razesilina, 1 mg uma vez ao dia. Toma com
ou sem a levodopa. A amantadina, 100 mg, dose usual de 100, 12 em 12 horas. Ocasionalmente, alguns pacientes que não respondem a dose de 200 mg dia podem se beneficiar de um aumento até 300 mg dia, com doses divididas, né? Os efeitos colaterais, náuseas, vômitos e insônia. É um agente antiviral, tem modesto efeito benéfico e transitória por 6 a 12 meses. Ela tem sido utilizada para controle de cinesias por curto período de tempo, mas com risco de ocasionar ou mesmo agravar pacientes que tenham, né, alucinações visuais ou piora cognitiva. Os anticolinérgicos, né? Triexifenidilbiperideno, né, que é o acneton. Ação eficaz sobre o tremor, principalmente. A posologia vai de 2 a 8 mg ao dia. Nos idosos, efeitos colaterais como constipação intestinal, dificuldade visual, retenção urinária, alucinação, confusão mental, principalmente na cognição, acabam limitando um pouco o seu uso e a gente acaba não prescrevendo muito na prática. São várias classes medicamentosas, né? Várias classes farmacológicas que podem ser utilizadas de acordo com a indicação precisa, as possibilidades, né? Extrema cautela nos idosos, né? Principalmente o risco dos efeitos colaterais, né? Principalmente quando os pacientes têm outras comorbidades. Existem, né, a chance, né, de eventos adversos é alta, possíveis interações medicamentosas, principalmente quando aquele idoso já tem alguma alteração cognitiva, tem uma história de alucinação visual, desautonomia, né, e é o exemplo hipotensão ortostática, que é muito comum, a própria constipação intestinal, né, entre outros sintomas e comorbidades. Então a gente tem que tomar muita cautela com os nossos idosos. De forma geral, nessas condições, os pacientes mais idosos, com o avanço da doença, esses pacientes acabam permanecendo em monoterapia com a levodopa, né, que é a mais segura. Está associada ao tratamento de sintomas não motores e das comorbidades. Complicações decorrentes do tratamento, né, depois de 5 anos de tratamento com levodopa, né, ou a levodopa associada a um outro agente, né, já não se observa um efeito significativo da melhora sintomatológica, né, e acabam surgindo algumas complicações motoras, autonômicas, e psiquiátricas com a evolução e com o tratamento da doença, né. E aí aqueles fenômenos, né, que eu já citei, né, o fenômeno wearing off, né, que é a deterioração do fim da dose, essa dose, o efeito do medicamento é encurtado, né, antes de da hora da próxima dose, né. Existe o outro fenômeno é o on-off, né, que altera um período que o paciente tem boa resposta à medicação e um período que ele não tem uma boa resposta à medicação, né. O problema é que acontece de forma abrupta, né, tem uma relação com a tomada do medicamento com períodos maiores de imobilidade, né, que são os períodos off. As discinesias relacionadas ao uso do levodopa, né, e aí são os movimentos involuntários anormais, como a coreia, a distonia dolorosa, a tetose, mioclonia e os tics. E o bloqueio motor, que é o freezing, né, que é a impossibilidade súbita de iniciar ou continuar o movimento que tende a ocorrer ao cruzar uma porta, entrar em um elevador, que são características, né, são complicações, na verdade, decorrentes desse tratamento aí por mais de 5 anos. Tratamento cirúrgico, né? O que existe hoje de opção para a doença de Parkinson, né? A cirurgia estereotáxica, né, como opção estratégica para a doença de Parkinson, pode ser, né, por procedimento denominado ablativo, que resulta na lesão ou destruição de uma área específica do cérebro, sendo os alvos mais utilizados o tálamo, globo pálido interno e o núcleo subtalamo. O grande avanço é a estimulação profunda do cérebro, né, Deep Brain Stimulation, em que um estimulador com eletrodos ele é implantado por procedimento estereotáxico em alvo cerebral profundo. E a indicação desse procedimento requer uma avaliação muito criteriosa, né? Envolve o tempo das doenças, resposta levodopa, flutuações, discinesias e as próprias comorbidades que o paciente já tem, né? Tratamento futuro, a gente tem algumas possibilidades, né, promissoras, né, como transplante de células nervosas fetais para o estriado, tem obtido alguns resultados diversos, né, melhora sintomática, discinesias e processos neoplásicos em alguns pacientes. Futuro, parece que, né, um enxerto de células tronco, né, células com capacidade de se transformar em células produtoras de dopamina no cérebro, seria uma possibilidade, uma esperança, na verdade, né. Bom, algumas controvérsias aí ainda sobre o tratamento, né, para não dizer que não falamos, e o canabidiol, né, em que momento ele entra aí, né.
que a gente tem hoje na literatura, né, é que de fato não há evidências robustas para o uso do canabidiol no controle de sintomas motores, a gente não tem isso, né? Não temos evidências para uso também nas complicações motoras e nem sobre um possível efeito neuroprotetor, né, de retardar ou impedir a progressão da doença. Isso não existe, né? Então, o que existe de fato publicado em alguns periódicos, né, sobre o canabidiol? Alguns pequenos estudos apontam para um possível efeito positivo do canabidiol para controle de alguns sintomas não motores. E aí os exemplos, né? Transtorno de humor, dor, distúrbio do sono, tem alguma resposta, né? No entanto, é importante a gente ressaltar que são estudos muito pequenos, né? Requerem a confirmação em estudos maiores antes que sejam recomendados de fato como terapia de primeira linha nessas situações, né? Importantíssimo. Além disso, a gente lembrar que teve um estudo até recente, né? Mas também pequeno, publicado numa revista aqui, Movement Disorders, né, que aponta possível piora cognitiva, né, com o uso diário do canabidiol para alguns pacientes. Então, muita cautela com canabidiol, não temos evidência robusta, evidência científica, né, que comprove de fato os benefícios dessas medicações, né, do canabidiol em si, e pelo contrário, alguns estudos, né, mesmo que pequenos, reforçam, na verdade, uma piora cognitiva do uso do canabidiol. Aí os estudos, né, que tem publicados, que ainda são estudos pequenos. Bom, esse foi o tema de hoje, né? Espero que vocês estudem, se familiarizem. Na aula prática faremos bastante testes, colocaremos em prática aí o que vocês estudaram aí nessa aulinha de hoje. Obrigada a todos e bons estudos.